Tô bem, estamos começando mais uma live, mais um tempo para juntos adorarmos o nosso Senhor. Eu vou só pedir a paciência de vocês um minutinho aqui, só para eu encaminhar certinho a nossa live, né, para os irmãos da nossa igreja também acompanharem, tá bom? Então, enquanto você vai chegando, vai me avisando se tá saindo bem o áudio aí, tá bom? Dá um joinha, você que tá chegando, dá um ok. E já vai preparando aí sua Bíblia, né? Pra gente ler uma porção das Escrituras, preparando seu coração, pra gente compartilhar a palavra do nosso Deus juntos, mais uma vez, mais uma noite, né? Muito bom nós estarmos aqui mais uma vez, tá bom? Nós louvamos a Deus pelo privilégio de nos reunir, né? Claro que gostaríamos de ter outras notícias nesse momento, de que breve já estaríamos retornando gradativamente para as nossas igrejas, mas enquanto ainda Deus nos permite, assim o faremos e assim continuaremos adorando, cultuando, bendizendo e exaltando o nosso Senhor, né? E é bom ver cada um de vocês aí junto com a gente nesse momento de adoração, tá bom? Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia, se você está com ela aí, lá no Salmo 1, e eu queria que nós lêssemos os 2 primeiros versos desse texto. Talvez você já ouviu de algum outro pastor meditação nesse texto, mas é um texto que está no meu coração, que saltou aos meus olhos para meditarmos juntos nessa noite, tá bom? Então, Salmo 1, os 2 primeiros versos, você pode me acompanhar e nós leremos e falaremos um pouco desse texto, que é tão precioso para a nossa vida e tão precioso para o momento que nós estamos vivendo também, né? Um momento de incertezas, um momento de muitas discussões, né? Um momento onde o povo de Deus, ao invés de aproveitar, muitos, né? Nem todo mundo, mas alguns, de aproveitar para estar mais unido, mais próximo, tá discutindo, gastando tempo, discutindo tanta coisa que não vale a pena. E eu queria que nós pensássemos um pouco então nesse texto, tá bom? Salmo 1, verso 1 e verso 2, da palavra do nosso Deus. E nós vamos ler o texto, depois nós vamos orar, tá? E nós vamos compartilhar um pouco da palavra nessa noite. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu queria convidar você para a gente ter um tempo de oração, onde você está, se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar e clamar a presença, o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, te agradecemos o privilégio de estar reunidos como igreja do Senhor nessa noite. Agradecemos mais uma vez o teu cuidado, a tua proteção, o teu sustento, as misericórdias do Senhor que se renovam. Obrigado, Deus, por o Senhor estar agindo na nossa vida. Nós clamamos para que a tua misericórdia, a tua bondade nos alcance nessa noite. Que a tua palavra ecoe aos nossos corações. Espírito Santo do Senhor, fale conosco. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz nessa noite, Senhor. E precisamos da tua misericórdia para que isso aconteça. Que seja um tempo precioso, gracioso para a nossa vida, para cada um de nós que estamos ouvindo nesse momento. Seja ele agora, ao vivo, ou
momento independente de que formos ouvir. Que ao ouvirmos a Tua palavra, sejamos edificados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor e desafiados também, Senhor, por aquilo que o Senhor nos ensinará nessa noite. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, pedimos a bondade do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bom. Pois bem, esse texto é o início dos Salmos, um texto muito precioso para a nossa vida, o Salmo 1, e ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bom, esse texto, pelo menos o início desse salmo, fala duas coisas, né? Primeiro, a respeito da realidade das pessoas que nós andamos, damos ouvido. E a segunda questão que ele fala está dizendo a respeito do nosso prazer em estar na lei do Senhor. Primeiro, a gente tem que lembrar uma coisa que esse salmo não está dizendo. Esse salmo não está dizendo que nós não temos que nos relacionar com pessoas que não são cristãs, tá bom? Às vezes algumas pessoas leem esse salmo e falam: então eu não posso me relacionar com quem não é cristão, porque não fala das mesmas coisas que eu, porque não pensa as mesmas coisas que eu, sendo eu cristão. Não, de forma alguma. Na verdade, nós temos que nos relacionar com pessoas que não são cristãs pela realidade do reino de Deus e pela realidade de nós proclamarmos o evangelho a toda criatura. A realidade que a Bíblia nos ensina de ser luz no mundo e sal na terra. A luz está para iluminar ou alumiar a escuridão. O sal, ele precisa dar sabor onde está insípido. E então nós temos sim que nos relacionar com pessoas que não são cristãs. E isso é normal, é natural, isso deve acontecer. Mas a grande questão é que nós nos relacionamos com essas pessoas, mas nós somos exemplos para essas pessoas. A realidade é que nós temos que demonstrar o amor de Deus para a vida dessas pessoas. Mas o texto, então, não diz que nós não temos que nos relacionar com essas pessoas. O que o texto diz? O texto diz que nós temos que tomar cuidado com o que essas pessoas fazem a respeito de como nós absorvemos isso. Por que isso veio ao meu coração nessa noite? Como eu disse há pouco, a gente tem vivido um momento de muitas incertezas, não é? Esperávamos que a partir talvez dessa semana que vem, começasse o comércio a abrir, começasse a voltar à normalidade, gradativamente, é claro, tomando os cuidados, as prerrogativas. Mas, ok, o governador do nosso estado, pelo menos, aqui em São Paulo, ainda mandou ficar até o dia 22 de abril. A grande questão e o que tem ficado ao meu coração e o que eu queria compartilhar com você nesse texto é o seguinte: o texto diz assim: feliz, o homem bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu sei que existem algumas coisas aqui que agora a gente não está podendo, Mas existe uma coisa aqui que está fazendo parte. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Não se detém nem se assenta. Talvez a gente não tenha podido fazer isso nesse momento. Estar com tantas pessoas como nós gostaríamos, sentar com essas pessoas e conversar, mas diante dessa realidade de que o texto fala, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que tem ficado aí, tem inquietado o meu coração. A quem você tem ouvido nesses dias? Quem tem ditado as regras da sua vida nesses dias? Você tem vivido baseado a respeito da fala de quem? A orientação de quem? Isso tem me incomodado um pouco já há algum tempo. Na verdade, desde quando a gente começou com essa prerrogativa de quarentena, de não poder mais abrir igreja, e aí começaram-se toda a discussão, Muita discussão por aí a respeito disso, daquilo outro, a gente não vai entrar nisso, que não é o foco.
Mas a minha pergunta está ligada a essa realidade no sentido de quem nós temos ouvido e como nós estamos vivendo diante do que nós temos ouvido. Por quê? Nós, como cristãos, temos uma realidade de crença e de fé baseado na certeza do cuidado, da provisão e do sustento do nosso Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco todos os dias. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Somente em Deus está a minha alma e nela, e no Senhor a minha alma espera em silêncio. Ele é minha esperança, minha rocha, meu alto refúgio. Por isso não serei jamais abalado. Tantas falas que os salmistas colocam para nós nas Escrituras. Ou quando Jesus nos ensina a respeito de olhar para Ele e enxergar o Pai, de olhar para Ele como sendo o pão da vida, a água viva, o bom pastor, na realidade da presença plena dEle, né? Quando Ele fala para Josué, quando Jesus fala para nós em Mateus 28, que estaria conosco. Ou seja, nós como cristãos sempre temos essa prerrogativa da presença de Deus dia a dia na nossa vida, temos a prerrogativa da certeza do cuidado de Deus sobre a nossa história, de que Ele é o nosso socorro. Eu levo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Ou seja, nós sempre temos a certeza dessa ação de Deus para a nossa vida, mas esse é o momento que nós precisamos olhar e refletir nessa convicção, no sentido de essa convicção é o que tem direcionado a minha vida, ou eu estou vivendo essa quarentena na realidade daquilo que eu tenho ouvido da mídia, e aonde tem tido grandes e grandes discussões, inclusive pessoas cristãs, né? Pelo menos se dizem cristãs. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado, feliz é aquele que tem a realidade da vida de Deus na sua vida de dia e de noite. Eu já falei isso na minha igreja, nas igrejas que eu já trabalhei, eu sempre falo e volto a falar e vou voltar a falar sempre. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite é vivermos a realidade da vida de Deus todos os momentos da nossa vida, é refletirmos, e enquanto nós tivermos oportunidade, a graça de Deus em todos os momentos. É você poder observar durante o seu dia o agir de Deus, a graça de Deus, a criação de Deus, todas as coisas que Ele tem feito para você. Eu tenho falado isso na minha igreja. Então, você está andando e você vê a natureza. Hoje eu tive a oportunidade aqui em Presidente Prudente de ver a lua no início da noite, em torno de 6h30, quase 7 horas. A lua meio alaranjada, amarelada, linda, linda, linda. Então, meditar na lei do Senhor de dia e de noite é olhar para a lua e adorar a Deus por causa da criação. E ver a beleza da lua e lembrar que ela é obra do meu Criador. E glorificar a Deus por causa disso. Eu acredito, irmãos, que é exatamente isso que nós precisamos viver nesses dias. É essa realidade de que os conselhos que nós seguimos, quem dita e deve ditar as regras para a nossa vida, nesse momento, é o Senhor. É a palavra do Senhor. É a lei do Senhor. Como você e eu vamos conseguir enfrentar esse coronavírus? Debaixo do cuidado, da orientação e da presença do nosso Deus. Como vencer o coronavírus, como passar pelo coronavírus, como vencer a quarentena, como passar pela quarentena, como sair vitorioso da quarentena, sei lá, o que a gente puder pensar. É de um jeito, é de uma forma. É debaixo da realidade de que a nossa vida está sendo baseada nessa certeza que nós temos da presença e da ação poderosa de Deus sobre a nossa história. Isso é importante para nós. Isso é extremamente importante para a nossa caminhada. A viver esse cuidado de Deus para a nossa vida. E viver de forma que esse cuidado de Deus também seja transmitido através de nós para as pessoas.
né? Seja transmitido para outros que estão precisando sentir esse cuidado de Deus. Nós temos que lembrar que, como cristãos, nós temos que ser os conselheiros daqueles que não vivem a mesma realidade que nós vivemos. Nós temos que mostrar a vida de Deus em nós agora e através de nós. E como nós vamos fazer isso? Através dessa convicção do salmista, de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, de não nos basearmos naquilo que as pessoas estão dizendo, né? Eu estava lendo uma questão ontem, eu não tenho gastado tempo, tá bom? Para ficar pesquisando, saber se é fake, se não é fake, né? Colocaram lá, parece que a Intercept colocou há algum tempo atrás que até o dia 6 de abril mais de 5.000 pessoas estariam mortas no Brasil. E o dia 6 foi ontem, não é? E às vezes a gente está tão desesperado porque a mídia está falando tanta coisa. E a gente está desesperado não porque a gente está com medo, não. A gente está desesperado porque a gente está desfocando. Nós estamos ouvindo o conselho dos ímpios. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que ficar de quarentena, não estou dizendo que a gente não tem que ficar em casa, não estou indo contra nada disso. Estou seguindo todas as orientações da liderança do meu país, da liderança da minha igreja, estou seguindo todas as orientações, mas eu estou dizendo que quando eu vejo números como esse, possivelmente até o dia tal de abril tantas pessoas vão morrer, possivelmente até, não sei o que, para um pouquinho, eu preciso acalmar o meu coração e lembrar de uma coisa, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ouvir essas coisas e lembrar de que quem tem o controle sobre todas as coisas é o meu Senhor, quem está na direção de todas essas coisas é o meu Senhor. Então, com todo respeito, não são eles quem vão ditar os números. É o meu Deus. E eu preciso confiar nesse meu Deus. Eu preciso ter essa convicção de que Ele sabe o que Ele está fazendo. E aí eu vou para a lei do Senhor. E eu vou olhar para as Escrituras. E eu vou ler a Bíblia. E eu vou encontrar nas Escrituras a ação plena de Deus sobre o seu povo. E aí eu começo a lembrar de volta, trazendo à memória aquilo que me dá esperança, trazendo à memória aquilo que conforta e consola o meu coração. Eu vou lembrar que Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E talvez seja esse tempo de a gente voltar a olhar para as Escrituras e meditar na lei do Senhor, querido. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está preocupado a mostrar que você está certo, que você tem razão, que você tem as últimas notícias, que isso, que aquilo, esses 10, 15, 20 minutos, meia hora que você está gastando, caçando tempo aí para procurar fake, para procurar notícias, para comprovar que você está certo, vá ler as Escrituras, meu filho. Vá se relacionar com Deus, vai orar, vai ler a Bíblia. Vai meditar na lei do Senhor para que você seja feliz. Feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você estiver feliz com o Senhor, você estará fortalecido. Não é momento de ganhar discussão. É momento de se fortalecer no Senhor. Não é momento de você dizer lá, quando tudo isso acabar, viu, eu estava certo, você estava errado. Não. É momento de nós sairmos fortalecidos de toda essa realidade que nós estamos vivendo. É momento de nós sairmos daqui, voltarmos para as nossas igrejas, adorando, celebrando, cultuando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Alfa e o Ômega, aquele que é santo, 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 aquele que Isaías diz, eu sou pecador, moro no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. É sair fortalecido, dizendo, Pai, se antes desse coronavírus eu estava afastado, se antes desse coronavírus eu estava vivendo uma vida torta, se antes desse coronavírus eu estava não agradando o teu coração, agora eu quero voltar com toda a força do meu coração e entregar ao Senhor tudo o que o Senhor merece, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, toda a rendição. O eis-me aqui para servir ao Senhor com alegria.
Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, meu irmão. Cuidado, cuidado a quem você está dando ouvidos nesse momento. Feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o momento de nós vivermos a lei do Senhor, refletir a vida de Deus, pensar na realidade do reino de Deus. Ei, meu filho, esse tempo que nós estamos vivendo aqui nessa terra é curto prazo. O que nos deve encher o coração de alegria é a eternidade. E é momento de nós continuarmos refletindo a respeito da eternidade. Viva aqui, anseie aqui aquilo que você vai viver para todo sempre. Medite na lei, tenha prazer no relacionamento com Deus, porque é com Ele que você vai passar a eternidade. Se você entender quem Jesus é, se você entender o que Jesus fez e se você render o seu coração ao governo desse Jesus e deixar Ele cuidar da sua vida. Para nós cristãos, a vida não acaba aqui. A morte não é o fim. A morte é o começo de uma nova história, é o retorno para a nossa casa, lá para onde Jesus preparou o nosso lugar. Então eu quero dizer para você nessa noite, volte os teus olhos para o Senhor. Ouça as notícias, fique atento ao que está acontecendo, tome os cuidados necessários, é claro. Mas não são essas notícias que vão dar a última palavra. Não siga essa realidade como premissa para os seus dias, para a sua vida. Não deixe essas coisas desesperarem o seu coração. Lembre da palavra de Deus. Lembre dos textos que você conhece. Leia os salmos que você conhece. Fortaleça o seu coração na realidade de quem Deus é. Presente, fortaleza, rocha, escudo, baluarte, força da sua vida. Essa é a realidade que precisa ficar e estar firmada no nosso coração. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. Saia desse momento mais forte do que você entrou, em nome de Jesus. Muito mais forte, muito mais forte. Se você tem tempo, aproveite esse tempo. Busque a presença desse Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. O Espírito Santo de Deus fortaleça o seu coração e a sua vida. E você tenha a oportunidade de sentir a presença de Deus a cada dia na sua história. E lembre-se, quem tem que ditar as regras para você nesse momento é o Senhor, o Criador do céu e da terra, o Eu Sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que não falha, o Deus que não é homem para mentir, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que cumpre a promessa, o Deus que sabe o que faz. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, queridos. Vamos clamar a Deus mais uma vez, agradecendo o privilégio de estar reunidos e pedindo para que o Senhor continue abençoando o nosso coração, fortalecendo a nossa vida, nos ajudando mesmo a passar por esse momento, a enfrentar esse momento com os olhos voltados para Ele. Volto a dizer, com tudo que eu disse aqui, não estou dizendo que nós temos que descumprir aquilo que está sendo proposto, ir contra a liderança da nossa nação, tá bom? Estou dizendo para você que quem tem que ditar as regras da nossa vida nesse tempo é o Senhor. Veja os números, se atente, cuide-se, mas não se alarme, segundo aquilo que Deus tem preparado para a gente. Ele está no controle. E eu confio no Deus a quem eu sirvo. E o desejo do meu coração é que você confie nesse Senhor. Lembre-se de um detalhe.
Deus é digno de confiança. O pessoal da minha igreja vai lembrar disso. Sabe por quê? Porque Ele deu o que Ele tinha de melhor, para que nós não morrêssemos, mas tivéssemos vida. Ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Se Ele deu o que Ele tinha de melhor em nosso favor, querido, então Ele é digno de confiança. Confie nele, creia nele. Vamos fazer a nossa parte e vamos deixar que Deus vai cuidar do resto. Amém? Vamos orar? Onde você está, baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor e vamos pedir a bondade dEle mais uma vez sobre a nossa vida. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não perdeu o controle de todas as coisas. Te louvamos porque o Senhor continua sendo Deus. E isso deve ser o suficiente para a nossa vida, Senhor. Continuamos nesse momento de incertezas, de dúvidas, de angústias, para alguns de dor, de coração abalado, de lágrimas, de choro, de luto. Mas continuamos confiando no Senhor, crendo na Tua soberania, no propósito perfeito do Senhor para a nossa vida. A minha oração, Deus querido, é para que nós nos atentemos à realidade que nós estamos vivendo, no sentido, Pai, de não nos desesperarmos quando vemos notícias que às vezes não estão ligadas àquilo que nós gostaríamos de ver ou ouvir, mas que mesmo em momentos onde as notícias não nos agradam, que nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e lembrar, ó Deus, que é o Senhor quem dá a ordem, é o Senhor quem tem o último número, é o Senhor quem diz o que vai e o que não vai acontecer. Que nós tenhamos a responsabilidade, sim, Pai, de fazer a nossa parte, de tomar os cuidados essenciais para a nossa vida, mas que nós nunca deixemos de crer que o Senhor está presente nas nossas vidas, dia após dia, e nesse momento não é diferente. O Senhor está presente. Não devemos seguir o conselho dos ímpios, Senhor. Tomar cuidado com quem nós estamos ouvindo, a quem nós temos dado ouvidos nesse momento. Mas que tenhamos o nosso prazer na lei do Senhor e viver debaixo dessa lei, meditar debaixo dessa lei, dia e noite. Ver o reflexo da Tua criação, na Tua criação, a Tua bondade, o Teu amor. Ver o Senhor no canto dos pássaros, no balançar das árvores, na beleza da criação. Oh Deus, em nome de Jesus, a minha oração é para que nós saiamos desse coronavírus mais fortes do que nós entramos. Mais confiantes, mais dependentes, mais rendidos aos Teus propósitos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o nosso coração se volte para o Senhor. O Senhor é. O Senhor é. E isso deve nos bastar, Pai. Abençoa-nos, Deus. Abençoa-nos, porque nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a rever os nossos conceitos e os nossos valores, para que vivamos debaixo da Tua presença, dia após dia, em nome de Jesus. Dê a cada um daqueles que estão ouvindo nesse momento uma noite agraciada na Tua presença. E aqueles que ouvirão em outros momentos, que da mesma forma a Tua presença inunde os seus corações. Que assim seja, Pai querido, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém, querida. Mais uma vez, né, como eu tenho falado nos domingos, dizer um amém e não ter resposta é difícil. Mas eu sei que eu vou ler um amém daqui a pouco aí e vai ser uma resposta. Louvado seja Deus por isso. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, que o Espírito Santo continue fortalecendo o nosso coração, tá bom? Vamos continuar firmados no nosso Senhor.
enquanto Deus nos permite, que assim seja dessa forma. Quinta-feira, às 20 horas, teremos mais uma devocional. Domingo, possivelmente, nós teremos o culto às 19h30. Eu só vou definir se domingo de manhã nós teremos a escola dominical, uma vez que o domingo é o domingo de Páscoa. No domingo nós teremos a oportunidade de refletir mais uma vez a respeito da ressurreição, algo muito precioso para a nossa vida. E nós vamos compartilhando aqui, tá bom? O nosso Facebook da igreja, as nossas programações, tá? Que Deus abençoe e fortaleça cada coração, você que está conosco, você que vai ouvir depois, que o Espírito Santo de Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Que a graça de Deus Pai, que a presença do Deus Filho, que a unção, a capacitação, o Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, meu querido, e seja sobre a vida do povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Como eu disse, nesses dias vou olhar para você aqui e vou dizer, Deus te abençoe em nome de Jesus. Saudade de vocês. Saudade de estar na nossa igreja. E eu creio que logo, logo nós estaremos juntos para a glória do nosso Senhor. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até mais ver com a graça do nosso Senhor. Um abraço.